A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 9 e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos. Deus aparecendo aqui a Salomão e deixando bem claro que Deus ouviu a oração dele. Muitas vezes nos ajoelhamos para orar e pensamos: será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que Deus, Ele está me contemplando? Muitas vezes o inimigo quer lançar na nossa mente que a oração é em vão, que você está orando e que a oração ela não está subindo do teto, não está passando do teto. Você está falando sozinho, você está falando sozinha. Muitas vezes na sua mente vai vir batalhas para que você não esteja em oração, dizendo você está perdendo tempo. Mas o Senhor te trouxe aqui para te falar que Ele escuta a oração. Declare comigo: meu Deus ouve as minhas orações. O meu Deus ouve as minhas orações. Deus trouxe pessoas aqui para te confirmar que sim, Ele escuta as suas orações. Nenhuma oração que você faz diante de Deus é em vão. Nenhuma súplica, nenhuma petição, por mais simples que seja. Você já teve essa experiência de você estar lavando os pratos, varrendo a casa, trabalhando, dirigindo, fazendo seus afazeres normais, e você conversar com Deus na sua mente? Às vezes você não abre nem os lábios, porque tem lugares que não nos permite, né, irmãos? A gente está conversando com Deus, mexendo os lábios, conversando com Deus sozinho, não dá. Tem lugares que a gente precisa conversar com Deus na mente, né? E ali você está conversando com Deus, às vezes trabalhando, às vezes fazendo seus afazeres. E o Senhor traz a resposta daquilo que você estava conversando com Ele aqui na sua mente. Aí você entende que as orações mais simples Deus ouve. Através dessa palavra eu quero lhe dizer que Deus, Ele te escuta sim. Todas as batalhas espirituais que você tem passado, dizendo que não vale a pena orar, dizendo que você não sabe orar direito, dizendo que as palavras são repetitivas que você está falando diante de Deus. Tudo isso é o inimigo lançando para que você não ore. Tudo isso é o inimigo lançando para que você não tenha intimidade com Deus, para que você não receba a resposta de oração. Irmãos, a gente só recebe resposta quando a gente clama. A gente só recebe resposta quando a gente ora. Por que tanta batalha para a gente não orar? Você já parou para observar quantas batalhas espirituais você vive para não orar? Você já parou, Ricaia, Ramanda, Candaraia, para observar o quanto tem sido difícil para você se colocar em oração? Você já não consegue mais orar por um longo período de tempo. Você não consegue. Você diz: antes eu até conseguia, eu até orava mais tempo, mas hoje é um peso, é uma agonia, é um que chama daqui, é um afazer que vem ali, é um telefone que toca. São tantas coisas para você não orar, e Deus está dizendo: não deixe essas batalhas paralisarem a sua oração, porque eu estou te ouvindo. Deus ouviu Salomão. Declare comigo: meu Deus me escuta, eu não posso parar de orar. O meu Deus me escuta, eu não posso parar de orar. Mas, irmã, eu oro 5 minutos, eu oro 3 minutos, e Deus está dizendo: eu te escuto da mesma forma, você não pode parar de orar. Muitas vezes, irmãos, pensamos que é um longo período de tempo que vai fazer a resposta chegar na oração, mas não é. Se a gente puder orar mais tempo, é bom, porque é maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Mas não achando que isso vai ser válido diante de Deus para Ele receber a nossa oração, porque Deus não fica cronometrando o tempo, não. Deus não fica olhando e dizendo: Joana ora 1 hora, Maria ora 3. Eu vou responder primeiro a oração de Maria, que ora 3, e a de Joana, que ora 1 hora, ela vai esperar mais tempo. Não é assim. Às vezes, meu irmão e minha irmã, a pessoa está orando 3, 4, 5 horas de relógio, mas o coração e a mente está longe do Senhor, o coração não está quebrantado. A pessoa não está ali, meu irmão e minha irmã, realmente se entregando ao Senhor, e a resposta não chega. E às vezes uma pessoa ora 5 minutos, 10 minutos,
Uma oração rápida, mas sincera, com o coração contrito, quebrantado diante do Senhor, com a mente conectada nos céus, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo ali dentro dela, com Jesus como centro da oração dela. E ali ela recebe resposta. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que não podem parar de orar. Eu sei que a batalha tem sido grande, diz o Senhor. Porque eu não te conheço pessoalmente, eu não sei da sua vida. Mas se Deus lhe trouxe até aqui esse vídeo é porque você tem vivido batalhas. E você tem observado o peso que você tem às vezes carregado. E você diz, meu Deus, eu queria orar mais, mas eu não estou conseguindo. E quando eu começo a orar, parece que o Senhor não está me ouvindo. Ramandaraya candarastui. Parece que tem sido em vão, darás de candarasto, e Deus está dizendo não é em vão. Nenhuma súplica que você faz diante do Senhor, meu irmão e minha irmã, é em vão. Salomão havia orado a Deus. Salomão havia consagrado, meu irmão e minha irmã, o templo ao Senhor. E Deus, ele deixou bem claro, de maneira clara que o Senhor disse para ele: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Você observa como Deus ele é enfático, como ele é claro, ao responder aqui a Salomão. Pelo que Salomão orou, Deus trouxe resposta. Quando você ora pelo seu casamento, Deus traz resposta. Porque Deus, irmãos, ele trabalha ao nosso favor. Deus, ele sabe qual é a nossa necessidade, mas ele quer nos ouvir orar. Ele quer nos ouvir clamar. Abra os teus lábios e conte para Deus a sua necessidade de maneira clara. O que era que Salomão queria aqui? Salomão queria que o Senhor viesse a santificar a casa, o templo. E o Senhor, ele ouviu a súplica de Salomão. Declare comigo, eu vou orar por causas específicas e Deus vai trazer claramente a resposta. Eu vou orar por causas específicas e Deus vai trazer claramente a resposta. Porque quando você ora por uma causa, Deus traz a resposta para aquela causa. Talvez o seu problema é financeiro. Você precisa orar por esta causa. Você precisa apresentar a Deus essa causa. Ai, mas Deus sabe da minha necessidade. Ele sabe que eu tenho um boleto para pagar. Ele sabe que eu tenho isso para fazer. Deus sabe, mas Ele quer que você peça. Ele quer que você clame. Ele quer que você fale. A casa que Salomão havia edificado foi pela ordem do Senhor. Aquela casa não era de Salomão, irmãos, mas era a casa do Senhor, para que o povo do Senhor pudesse se reunir. Salomão foi escolhido por Deus para fazer aquela obra. Aquela obra não era dele, mas era de Deus. Salomão poderia pensar o quê? A casa já é de Deus, então eu não preciso orar. A casa já é de Deus, então ele vai habitar nela, né? Ele vai fazer o que preciso for. Mas ele sabia que ele precisava fazer a parte dele. Sim, você precisa fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos arrasto candaraia de maneira nenhuma. Rabaia candaraia. Pensarmos que porque Deus já conhece o que a gente não precisa orar. Ore, minha irmã, você não precisa ter uma eloquência boa, não. Ore, meu irmão, você não precisa colocar as palavras todas arrumadinhas no vocabulário, tudo direitinho. Com Deus não, irmãos. Com Deus, até aquelas palavras que você não sabe falar direito, Ele sabe decifrar. Até os momentos que você embola as palavras, porque tem horas, irmãos, que a dor é tão grande. Tem hora que a angústia é tão grande, que o problema é tão grande, que a adversidade é tão grande, que as palavras parecem que elas vão embolando. Tu sabe como é? Você sabe. Você já orou assim? Eu já orei assim. Nós já oramos assim. Que a gente começa falando de uma coisa e termina a oração falando de outra. Daqui a pouco a gente tá achando, oh, Deus. Só Deus para entender. Ninguém entende. Mas Ele entende. Coloque diante do Senhor, porque a oração que você faz, a súplica que você coloca diante de Deus, arraia candarasto, candaraia, não é em vão. Aquilo que você apresenta diante dos céus, e darabasto, candaraia, não é em vão. Deus apareceu a Salomão, irmãos,
Novamente aqui Deus aparece a ele porque ele orou. Deus quer se manifestar para você. Deus quer te revelar o oculto, o profundo, o escondido. Deus quer trazer resposta de petição. Deus quer te fazer viver milagres. Deus quer te fazer viver o sobrenatural. Mas tudo isso, meu irmão, minha irmã, só vai acontecer se você se posicionar. Declare comigo: eu vou me posicionar. E eu tenho certeza que Deus vai fazer respostas chegarem na minha vida. Eu vou me posicionar. E eu tenho certeza que Deus vai fazer respostas chegarem na minha vida. Sabe por que a resposta chegou na vida, na história de Salomão? Porque ele orou. Não mude método. Não queira, meu irmão e minha irmã, fazer algo diferente, algo simples chamado oração. É algo que somente você e Deus cabe nela, sabe? Tem orações, irmãos, que é só Deus e a gente e Deus. Tem momentos que a gente precisa ter um tempo a sós com Deus. Mas, irmã, tem horas que eu não sei o que falar, eu não tenho o que falar. Mesmo que você não tenha o que falar, diga: Senhor, eu estou aqui. Não tenho o que falar. Não sei o que falar, talvez sua luta está tão grande, tão travada, sua alma está tão angustiada, os problemas têm te cercado tanto, a frustração tem sido tão grande que a sua fé está a ponto de sucumbir. Mas se você entrou aqui assim, diga: Deus, eu não tenho o que falar, mas eu estou diante de ti. Porque Deus, irmãos, ele nos compreende, ele sabe até o que quer dizer o gemido da nossa alma, sabe? Quando a nossa alma parece que está sendo esmagada. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão exatamente dessa forma. Parece que a sua alma está esmagada. Parece que você está sucumbindo. E o Senhor hoje fala contigo de maneira clara. E Ele diz para você: tudo parece estar perdido, mas não está. Ore. Ore e apresente, porque eu sou o Senhor que escuto a oração, a súplica que você faz diante de mim. Não é em vão. Não, a oração não é em vão. A súplica não é em vão. As lágrimas não são em vão. Tem momentos, irmãos, que as palavras não saem, né? Na oração tem momentos que é assim. Mas as lágrimas, elas escorrem no nosso rosto. E o Senhor, Ele é tão perfeito, mas tão perfeito, que Ele sabe até decifrar o que as nossas lágrimas quer dizer. O Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Ele leva ao Senhor as palavras que a gente não sabe falar, porque tem momentos que não dá, irmãos. Tem momentos que a gente não sabe o que falar. Tem momentos que as adversidades são tão grandes, que as lutas são tão grandes, e a gente não tem o que falar, e às vezes as lágrimas começam a descer. E o nosso Deus, irmãos, Ele sabe interpretar o que as suas lágrimas quer dizer. O nosso Deus, Ele sabe interpretar o que o gemido da sua alma quer dizer. O nosso Deus, Ele te conhece no profundo e Ele diz para você: eu quero trazer respostas claras para a sua vida. Tem muita gente, irmãos, que não vive resposta de oração porque não ora. Porque às vezes, quando ora, quer fazer uma oração superficial. Não seja alguém, meu irmão e minha irmã, que só quer cumprir algo, um ritual. Não. Seja alguém que está diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui. Eu não estou aqui para bater ponto. Eu não estou aqui para ninguém ver. Mas eu estou aqui para conversar com meu amigo. Eu estou aqui para ter um nível maior de intimidade contigo. Não quero ter tabus entre eu e o Senhor. Mas eu quero conversar contigo como eu converso com um amigo, como o meu melhor amigo. A oração é diálogo, irmãos. Por que nós complicamos tanto as coisas que Deus deixou pra gente tão simples, não é verdade? Observe. As coisas dos céus, irmãos, são tão simples e tão extraordinárias. Deus, Ele é um Deus que deixou as coisas mais simples pra gente, as melhores coisas, a oração, que é um diálogo, é uma conversa com Deus. Nós temos livre acesso. Através da morte de Jesus Cristo, o véu foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso para falar com Deus. Isso é extraordinário. É algo que verdadeiramente nós precisamos valorizar a cada minuto, a cada segundo da nossa história, a cada momento. Declare comigo: eu vou valorizar a oração a cada momento. Porque é algo mais do que especial que Deus deixou para mim.
Eu vou valorizar a oração a cada momento, porque é algo mais que especial que Deus deixou para mim. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã, Deus deixou a oração para nós. Ele deixou como presente dos céus. Ele deixou para que a gente possa se conectar com Ele. Para que a gente possa, rasturianda candaraia, estar próximos dele. A oração nos aproxima de Deus. Salomão, mesmo sabendo que o templo não era dele, mesmo sabendo que ele estava ali por obediência, porque Deus o instruiu, o mandou, ele consagrou aquele templo ao Senhor, ele orou. Ele entregou a Deus. Ore e entregue a Deus seu casamento, seu ministério, sua saúde, suas finanças, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que te cerca, tudo aquilo que você quer ter, tudo aquilo que você sabe que parece que humanamente falando está perdido, entregue a Deus. Porque Deus certamente tem resposta para o seu coração. Deus certamente tem resposta para você. E Ele diz para você, não mude os métodos, ore, porque eu tenho resposta. Deus ouviu a oração e a súplica de Salomão e trouxe resposta. Deus escuta a sua súplica e a sua oração e traz resposta para a sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigado, Jesus. Ah, Deus, como o Senhor é perfeito, como o Senhor é fiel. E nos mostra de maneira clara, Pai. Através da simplicidade, o Senhor responde. A oração de Salomão, a súplica dele, Pai, foi respondida, porque ele colocou diante do altar do Senhor. Que o teu filho e a tua filha coloque diante do altar do Senhor, Pai, as súplicas, as necessidades, porque o Senhor ainda tem resposta para aqueles que clamam. Sim, Pai, o Senhor tem resposta para aqueles que suplicam, para aqueles que confiam em Ti. Darastu candaraia. Salomão confiou no Senhor e por isso, Pai, o Senhor trouxe resposta para ele, que possamos confiar. Aquilo, meu Deus amado, que tem nos angustiado, aquilo que está diante de nós, mas é impossível, a nossa vida, a nossa história, tristezas, alegrias, que possamos confiar tudo diante do teu altar, porque o Senhor é o Deus que cuida de todas as coisas, dos mínimos detalhes, como o Senhor cuidou, Pai. Aqui trouxe a resposta para Salomão. Eu creio que o Senhor está cuidando, que o Senhor está zelando, que o Senhor está protegendo, e trazendo resposta de oração para o teu filho e para a tua filha, e a oração, a súplica deles não é em vão, meu Pai. O Senhor é um Deus que responde de maneira especial. Obrigada, Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo, Pai, do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, Ele responde à oração. O nosso Deus, Ele conhece as nossas necessidades, mas Ele quer ouvir de nós o que precisamos, Ele quer ouvir de nós quais são as nossas alegrias,
Quais são as frustrações? Quais são as dores? Conte para Deus, porque toda súplica, toda oração diante do Senhor não passa desapercebida. Não deixe o inimigo lançar na sua mente que a sua oração não tem sido ouvida, porque Deus, ele está te ouvindo e ele tem resposta de oração reservada para você. Clame, suplique, ore, peça, mesmo quando você não tiver palavras, esteja diante do Senhor, pois aquele que te contempla todos os dias da sua vida vai trazer resposta para você, vai mudar a sua história, vai transformar a sua vida e o nome dele será glorificado na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.